Olá, estudante, bem-vindo a mais uma aula aqui no Se Liga na Educação. Eu sou Ziza, sua professora de Geografia. Conosco nós teremos a intérprete de Libras, Aline. Olá, Aline, muito bem-vinda, tudo bem? Muito bem. Então, na aula de hoje, para sexto ano, nós vamos falar sobre representações geográficas. Para sexto ano. Baseada na seguinte habilidade: elaborar modelos tridimensionais, maquetes, blocodiagramas, representação do relevo e perfis topográficos e de vegetação, visando a representação de elementos e estruturas da superfície terrestre. Então, é uma oportunidade muito interessante para a gente pensar para além dos mapas, para além dos textos de conhecimento geográfico. É uma ideia de visão, visual do que é o espaço geográfico. Para isso, vamos primeiro reconhecer diferentes maneiras de representar a superfície terrestre. Vamos visualizar determinados recortes do espaço por meio de diferentes perspectivas, distâncias e dimensões. Analisar processos e características tanto da crosta quanto das paisagens terrestres em diferentes perspectivas. Legal? Então, primeiro vamos pensar o seguinte: como nós percebemos o espaço? Para a gente saber onde a gente está, diferentes ambientes, nós utilizamos os nossos sentidos. Visualmente, olfativamente, nós temos o tato, nós temos o som dos elementos, né? E aí, até mesmo o paladar, né? A partir dos sentidos, nós então, com o conjunto desses sentidos, nós começamos a entender esses espaços. E é importante para a geografia, hoje nós vamos falar principalmente do ponto de vista da visão, em diferentes ângulos e perspectivas. Então, olha só, a importância da observação do fenômeno por diferentes perspectivas faz com que a gente também possa entender ângulos diferentes, já que nós não estamos ali no espaço. Ou então a gente quer retratar alguma informação de, por exemplo, eu estou olhando o mirante da minha cidade. Então, eu vou mostrar da perspectiva de onde eu estou. Agora, se eu estou no centro da minha cidade, quero representar a cidade, é outra visão desse espaço, né? Então, é importante a gente pensar, eu vou falar, por exemplo, de um espaço, e aí eu vou desenhá-lo, por exemplo, na perspectiva bidimensional. Estamos falando, então, da ideia de uma coisa que tem lateralidade e altura, né? Comprimento e altura, como esse retângulo que eu fiz para vocês aqui. Outra coisa é falar na perspectiva tridimensional. Vamos grifar com vermelho que fica mais bonitinho. O tridimensional nós temos primeiro o nosso objeto bidimensional e que, além da lateralidade e altura, né, a gente tem a profundidade. Quando eu faço esse cubo, por exemplo, nós vemos que dá uma sensação de que tem algo atrás e algo que está mais à frente, né? Isso que a nossa visão permite que a gente tenha essa sensação de profundidade. E até mesmo faz parecer que o que está mais distante está menor e quanto mais próximo está maior. Olha só, eu chego mais perto, eu vou para trás, dá a sensação de que eu fiquei menor, né? E as perspectivas horizontal, vertical, oblíqua, que vamos falar também à frente. Então, por exemplo, os nossos jogos que são, por exemplo, 2D, estamos falando que é bidimensional. O bonequinho ele só vai para cima, para baixo, para frente e para trás, né? E aí, o mesmo jogo de videogame, ele pode parecer, olha só, a nuvem ela tem profundidade, o menino está sentado de lado e a gente consegue ver, o foguete está numa posição diferente, e essa vai ser a ideia do tridimensional, que é o famoso 3D. Legal? E também a perspectiva horizontal. Vejamos esse skate, por exemplo. Aqui a gente vê exatamente na linha dos nossos olhos. Igual quando a gente fala a palavra horizontal, que palavra da paisagem a gente pensa? Não é a linha do horizonte onde nasce o sol, ou então o sol se põe? Então, é aquela visão então deitadinha, né? Então a gente vê, nesse caso, o skate na visão horizontal. E esse coqueiro também, nós estamos vendo, a gente vê a parte alta, a parte média onde vai ter a copa e o tronco.
Vamos ver outra perspectiva dos dois objetos novamente. Agora na vertical. É como se eu estivesse vendo a prancha do skate por cima e as rodinhas não aparecem, porque elas vão estar aqui debaixo, né? E se a gente for desenhar, por exemplo, a rodinha, ela vai ser quase que um retângulo, né? Um objeto oval, que a gente não vê a parte circular da rodinha. E o coqueiro, como vocês podem ver, essa palmeira, né? A gente vê a copa vista de cima. E por último, a perspectiva oblíqua, que é o que normalmente, como a gente vê o mundo, geralmente, né? O vertical a gente só consegue ver se a gente está exatamente em cima, né? Só da gente andar um pouquinho para o lado, a perspectiva oblíqua se mostra para nós, que nós vemos tanto do ponto de vista horizontal quanto vertical. Que aí a gente, quando vai desenhar um skate, um coqueiro, uma casa, na perspectiva oblíqua, nós vemos tanto a parte superior quanto a parte da frente. Muito legal, né? Dá até vontade de desenhar quando a gente vê essa ideia das perspectivas. Que inclusive professores de arte também trabalham isso muito bem. E os documentos cartográficos, sejam plantas, mapas, cartas cartográficas, globo terrestre, entre outros desdobramentos, por exemplo, dos mapas, como as cartas marítimas, as cartas topográficas, né? Nós estamos então mencionando uma perspectiva vertical, né? Quando a gente tem um mapa de Minas Gerais, nós estamos vendo a localização dos pontos onde são as cidades. Se a gente tem, por exemplo, a planta de um apartamento, quando a gente fala planta, não estamos falando da palmeira, não. Estamos falando da representação de uma escala muito próxima da realidade. A planta de um apartamento ou de uma cidade, a gente consegue ver com detalhes. E tudo na perspectiva vertical, por cima. E como nós registramos as nossas observações? Nós temos várias maneiras, né? Primeiro, a gente observa, a gente capta quais informações são relevantes para a nossa representação, porque a gente não dá conta de representar tudo, né? Até os grandes artistas do Renascimento buscavam a perfeição para representar a arte do corpo humano e ainda assim não conseguiam mostrar a perfeição. As esculturas chegam muito próximo do que a gente entende como parecido, né? E para isso, a gente então precisa trabalhar as escalas, as medidas. Nós temos que observar cada detalhe, né? A gente vê até a garotinha com a lupa. E diferentes perspectivas, como nós podemos ver nessa garotinha com o globo. Então, pensando geograficamente, como a gente pode utilizar, por exemplo, a perspectiva bidimensional, 2D? Uma linha horizontal acompanhada das proporções verticais, como, por exemplo, esse perfil. Olha só, a gente vê a planta, a gente sabe que tem a camada de vegetação, acompanhada pelo solo mais orgânico, com as raízes, um solo que já tem a mistura de solo com minerais, um solo que é tem bastante minerais e muito pouca matéria orgânica, e finalmente a rocha matriz. É uma perspectiva, então, de um perfil, né? O bloco diagrama, que é 3D, são desenhos que representam as 3 dimensões que nós veremos à frente. E a maquete, né, que é uma experiência muito interessante, que são pequenos modelos tridimensionais que buscam reproduzir a realidade em miniaturas. E o perfil também a gente vai ver não só na perspectiva que mostra mais a visão vertical. Existem perfis que mostram muito mais também a perspectiva horizontal. Olha só, o nosso planeta Terra, para a gente entender a estrutura interna, a gente pode fazer a representação em 2D, que localizamos o núcleo interno, o núcleo externo, o manto inferior, o manto superior, que vai ser esses dois, né? E a nossa crosta. Isso, olha só, estamos vendo semicírculos fazendo uma comparação do que é a imagem do conjunto e outro de cada camada. O mesmo objetivo de apresentar as camadas pode ser visto em 3D. Olha que interessante. A gente mostra a profundidade e a gente vê o núcleo interno, núcleo externo e por aí vai.
Também temos os blocos diagramas, como vocês podem ver, o limite entre placas tectônicas. Olha só, aqui existe uma placa tectônica em contato com outra placa tectônica. E a partir disso, nós conseguimos identificar, olha, o movimento de encontro, né? Que é o movimento convergente entre placas tectônicas. A gente vê nesse bloco diagrama. Ou o movimento de afastamento das placas tectônicas, que a gente chama de movimento divergente. Então, vou escrever aqui, convergente, o encontro, né? Faz a setinha de um em direção ao outro, igual a gente convergir ideias, uma em direção à outra. E divergente, quando a gente fala, eu tive uma divergência com meu amigo, nós estamos falando que nós tivemos uma discussão, nós não tivemos um ponto de encontro, nós, então, nos afastamos em nível de ideias, né? E o movimento transformante, que vai ser um lateralmente em relação ao outro. Olha que interessante a perspectiva 3D nos blocos diagramas que mostram tanto as camadas do nosso planeta, o relevo da crosta, e a gente consegue diferenciar em profundidade e proporção cada placa tectônica. E pelas cores, né, vocês podem ver o que está de azul mostra a placa que vai ser oceânica e que a gente vai ter acima vai ser a placa continental. Chururu. Muito bem, unidades do relevo, como vocês podem ver, é um mapa, né? A gente pode ver que nós temos depressões, que estão de verde. Nós conseguimos ver as planícies. Está muito pequenininha a legenda, aí eu já estou escrevendo para nós. E os planaltos de laranja, sendo que as planícies estavam de amarelo. O Brasil não tem montanha. Ah, Ziza, tem lugares muito altos? Tem, são os planaltos. Então, o que aparece de marrom são as grandes elevações. E depois, a gente pode destacar de amarelo as planícies, tanto no litoral quanto ao longo das nossas principais bacias hidrográficas, os rios. Né? Aqui a bacia Araguaia-Tocantins, aqui a região do Pantanal, que vai levar lá para o Rio da Prata, né? O Rio Grande virar o Rio da Prata. E por último, nós temos de verde as depressões, que nós estamos vendo agora de verde nesse mapa, que ficam compreendidos entre os planaltos, as planícies, entre planaltos. Vamos ver a definição dessas representações? Dessas unidades de relevo, na verdade? Então, o Brasil tem os planaltos, que são caracterizados por superfícies elevadas. Íngremes ou onduladas, né, as suas superfícies, são bastante desgastadas pela erosão. Porque já que não tem movimento de placa tectônica subindo essa crosta, né, tá tudo em paz, né, o que a gente vai ter, na verdade, é o predomínio de ações que vão rebaixar lentamente essa crosta, que a gente vê, então, nos planaltos. São áreas elevadas que estão sendo desgastadas pela erosão. As suas estruturas rochosas, elas são cristalinas, que resistem, são mais resistentes à erosão e deixam registro de grandes altitudes, já que elas são resistentes nas paisagens. Esses são os planaltos. E as depressões? São áreas que são rebaixadas, que circundam os planaltos. Os planaltos não estão resistentes, com rochas altas, rochas resistentes e superfícies altas. Entre planaltos, nós temos áreas rebaixadas, que são as depressões, que são geradas pelo desgaste erosivo das massas rochosas menos resistentes, tais como as rochas sedimentares. E por estar entre planaltos, todo o sedimento que acontece, o transporte das planaltos, acabam indo para as áreas rebaixadas. Então, uma área de recepção desses sedimentos, as depressões. E as planícies, elas margeiam os litorais e os leitos dos rios. São áreas rebaixadas, planas, que sofrem deposição de sedimentos. Então, vejam que nós destacamos que estão nos litorais, principalmente estamos falando do mar, os oceanos, e leito dos rios. Com isso, nós sabemos que são áreas rebaixadas porque existe a erosão tanto da ação dos rios quanto das ondas do mar, que vão fazer com que essas áreas sejam planas, com uma feição suave, certo? E,
por ser rio, está sempre em movimento, trazendo sedimentos de diferentes partes do nosso continente, com solos, rochas. Vamos desenhar então cada uma dessas 3 unidades de relevo do Brasil? A começar pelo nosso oceano. Em seguida, a gente faz uma área rebaixada já representando a nossa planície. Suave. Uma área alta, já representando grandes planaltos. Uma área mais rebaixada entre planaltos. E aqui fazemos uma leve planície também, só que do rio, passando aqui, como se o rio estivesse passando assim, né? Mas como a nossa representação ela é bidimensional, eu não vou fazer o rio em movimento aqui, só uma bolinha. Em seguida, vamos destacar cada um deles. As áreas, então, litorâneas e onde temos os rios são as planícies. As planícies, elas podem ser até mesmo planícies, podem ser litorâneas, deixa eu apagar aqui, litorâneas, assim como podem ser fluviais, planícies fluviais, ou seja, do rio. Além disso, nós destacamos as áreas altas, que são os planaltos. Ei, canetinha, não está ajudando. Vamos fazer bonitinho. Você também está desenhando no seu caderno, não está? Opa, planaltos. Muito bem. E entre áreas elevadas, como os planaltos, nós temos uma área rebaixada, que é onde está acontecendo o acúmulo de materiais dos sedimentos desse planalto, que são as depressões. Então, aqui são as depressões. Elas são muito extensas. Quando a gente normalmente anda pela paisagem e vê uma área muito rebaixada, ou ela está sendo rebaixada pela presença de um rio, ou ela é uma área rebaixada em relação às grandes elevações, porque estamos falando de placas tectônicas que faziam ondulações na crosta. E onde existe, então, essa grande ondulação e uma área muito rebaixada, são as depressões. Combinado? Muito bem, essas são as 3. Vamos fazer uma atividade? Lembrando do mapa que nós já vimos? Volte ao mapa das unidades de relevo do Brasil do Jurandir Ross e observe que há uma linha traçando o perfil AB. Sempre que a gente tem perfil, é importante a gente nomear os 2 extremos, tá? Indique a sequência de unidades de relevo que esse perfil corta. Então, olha, aqui é o extremo A, B. Se você ainda quiser, eu fiz a linha média, tá? E aí a gente vai escrever no nosso caderno. O que é marrom desde a linha A para B? Ah, planaltos. Então, o perfil é como se você estivesse sobrevoando de avião sobre essa linha. O que a gente vê primeiro? Planaltos. Anota aí no seu caderno. Em sequência, depressões, planaltos. Olha só, planícies, volta a ser planalto, alguns planaltos no meio do caminho, mas uma grande depressão. Depressão, planalto, planícies, depressão, planalto e a planície. Se você ainda quiser especificar, você diz que ela é planície litorânea. Legal? E uma segunda atividade, você pode propor com seus colegas, com seu professor, que a montagem de maquetes de placas tectônicas e de unidade de relevo. Lembra que a gente viu diferentes representações? Divida os temas por grupos para trabalhar as proporções e ilustre adequadamente as características e consequências dos processos. Use materiais sustentáveis, evita o isopor, usa uma pilha de papelões. Existem tantas opções na internet, no Pinterest, nos vídeos do YouTube. Crie ideias, pode usar emborrachado de EVA, às vezes um chinelo que quebrou pode virar uma placa tectônica, né? A gente tem tantas opções legais, caixas de leite. E por último, essa representação dos solos que a gente vê em 2D e 3D. Uma coisa que a gente pode ver também é a vegetação
nessa ideia. Já que a gente quer um zoom para a vegetação, a gente faz o perfil A-B, por exemplo, e mostra a relação da altitude e a presença dessa vegetação. Enquanto a gente vê que quanto mais alto, olha só o porte da vegetação, baixinha. E próximo dos rios é uma vegetação mais densa. E quando a gente vê, à medida que vai aumentando a altitude, vai ficando mais espaçado e até mesmo o porte diminui. Isso é um padrão que a gente estuda quando estuda os biomas. Um bloco diagrama de diferentes tipos de vegetação, também que você pode colocar na sua maquete. Olha só, mais uma vez a representação das montanhas, que são as áreas mais altas ainda, né, que as placas tectônicas estão movendo, e as áreas baixas com vegetação mais densa. Então, nessa aula, nós reconhecemos diferentes maneiras de representar a superfície terrestre, visualizamos determinados recortes do espaço por meio de diferentes perspectivas, distâncias e dimensões, e analisamos os processos e características tanto da crosta quanto das paisagens terrestres em diferentes perspectivas. Essas são as nossas referências bibliográficas. E eu sou a professora Ziza, eu agradeço a sua companhia e até a próxima.